Olá, professora, boa noite. Nós iremos apresentar o trabalho sobre a etnia Funiô. O grupo sou eu, Juliana, o Carlos, a Daphne, a Heloísa, a Letícia e a Maraísa. Bom, trazendo então as questões relativas aos aspectos culturais e tradições dos Funiô. O primeiro e talvez o mais importante, né, para a população Funiô é o ouricuri. O ouricuri dá nome tanto a um ritual como a uma planta. É uma palmeira que fica na região onde os Funiô habitam e eles utilizam dessa palmeira para produzir artesanato, né? Mas para além disso, o ouricuri também é o nome desse grande ritual que é considerado a religião dos Funiô. Esse é um ritual que ele não é confidencial, mas a população Funiô não fala sobre ele ao público, né? Então, nos documentários que nós assistimos, nos documentos que lemos, o que eles revelam sobre esse momento sagrado são aspectos muito pequenos, assim, justamente porque somente os Funiô sabem o que acontece nesse ritual. Mas, basicamente, as informações que já foram catalogadas é de que o ritual acontece entre setembro, outubro e novembro, todos os anos, durante 3 meses, e toda a população Funiô necessariamente participa. É tão importante que se um indígena Funiô deixa de participar desse ritual por um ano que seja, ele deixa de ser considerado Funiô. Então, é algo muito sagrado. Durante esses 3 meses, eles migram da comunidade onde eles vivem para uma comunidade, que eles vivem numa comunidade chamada comunidade sede, para uma comunidade vizinha, que também pertence aos Funiô, e onde também tem casas, né, e uma estrutura mínima para eles sobreviverem por esses 3 meses durante o ritual. Então, eles levam todos os seus pertences, inclusive os animais que utilizam para sobrevivência, né, vacas, galinhas, e ficam por 3 meses nessa comunidade vizinha, fazendo orações em prol da humanidade, que são as únicas informações que eles revelam para o público, né? Então, é um ritual muito sagrado, considerado a religião Funiô. O toré é um movimento de música e dança que acontece normalmente na comunidade Funiô, e aí todas as pessoas podem participar, mulheres, homens, crianças, e é de muita alegria, porque eles tocam, cantam, fazem rodas, né? Utilizam a maraca e o toré de búzios, que é aquele instrumento comprido, né? De assoprar. E também eles realizam um outro movimento, né, que é o cafurna. O cafurna, ele é semelhante ao toré porque tem dança, né? No entanto, ele não tem instrumentos musicais. O cafurna, ele traz a voz mesmo, né? Então, eles têm os cânticos deles, as músicas, e fazem rodas, né, para cantar essas músicas e dançar com pinturas corporais que são pinturas relativas a animais, né? Então, cada pessoa se pinta de um animal. Uma coisa que nos deixou curiosas, né, durante as pesquisas, é que num documentário que nós assistimos, aparece, né, esse aspecto cultural do cafurna acontecendo, só que somente homens participavam, né? Não haviam mulheres, diferente do toré, que tinham mulheres e crianças. No entanto, a jornalista que estava realizando esse documentário, ela foi convidada por esses homens para participar junto com eles. Então, ficamos um pouco na dúvida se o cafurna, ele é exclusivamente para homens ou se também é para mulheres, né? E na ocasião, só estavam participando homens. E sobre os demais aspectos, a Heloísa vai contar para a gente. Boa noite, pessoal. Eu sou a Heloísa e eu vou falar para vocês um pouco sobre a origem do nome Funiô, as plantas medicinais e os matrimônios interéticos. O povo Funiô é a junção de 5 povos que viviam à margem do rio Funi, e que hoje se chama Rio Ipanema, e ele é um afluente do São Francisco. Esses povos são os povos Carijó, Xocó, Xucuru, Tupinambá e Aticum. E eles resistiram, né, bravamente contra a colonização e uniram os saberes, a cultura e principalmente o Iatê, além das crenças, né, de toda a religião. Então vem um etnólogo francês que, vendo ali o povo que vivia à margem do rio Funi, deu o nome para esse povo de deu o nome para esse povo de Funiô, que significa povo do bebedouro ou povo da água boa. E como esse povo, né, tem um vasto conhecimento da vegetação da caatinga, eles usam diversas plantas em rituais e em processo de cura, tanto do corpo quanto do espírito, porque para eles a cura não é somente carnal, não é só do corpo, é muito além e é principalmente no espiritual, porque eles têm uma ligação extremamente forte com a natureza. E para eles tem uma planta principal que é a planta Jurema, que é a planta sagrada, usada principalmente nos rituais. Eles usam diversas outras plantas também, né? Como aroeira, amburana, barbatimão, hortelã, erva cidreira, enfim. E eles fazem banho com essas plantas, fazem chás, defumação, pomadas e engarrafadas, que são potes de conserva, né? Para eles também é extremamente importante, que eles sempre usam nos rituais, é o peto, é um cachimbo, e esse cachimbo ele é usado com as plantas medicinais, principalmente a jurema,
e o tabaco. E a fumaça que esse teto produz é extremamente importante para eles, porque significa purificação e abre contato com o mundo espiritual. E o casamento, né, para eles também envolve rituais, danças, cantos, é um momento muito importante, de muita alegria para eles. Antigamente, esses casamentos eles eram arranjados, mas hoje em dia os integrantes, né, os funiôs, conseguem escolher, a geração mais nova pode escolher com quem quer se casar. Só que esse casamento, que também pode ocorrer entre pessoas interéticas, né, que são pessoas que não são indígenas, vêm de fora da tribo deles, precisa passar por aprovação da tribo. Como isso acontece? A pessoa que vem de fora, a pessoa não indígena, não funiô, ela precisa fazer parte da cultura, precisa integralizar. Então, ela precisa estudar, precisa ir para os rituais e fazer parte e se integrar realmente dos ritos funiôs. Porque para os funiôs é extremamente importante passar para frente toda a cultura e toda a história deles. Então, eles precisam garantir que as futuras gerações, né, continuarão com todos os ritos, toda a cultura que os funiô têm. Então, esse casamento ele só é aprovado se essa pessoa, a nova integrante, né, vier a respeitar e fazer parte de fato com a cultura dos funiôs. É isso, muito obrigada. Olá, professora. Olá a todos que estão assistindo essa apresentação. Meu nome é Carlos, vou dar continuidade à apresentação da etnia funiô. Eu fiquei responsável por falar sobre o local onde se encontram as populações funiô. Eles habitam tradicionalmente a região de Águas Belas, que fica no agreste de Pernambuco. O agreste de Pernambuco nada mais é do que a região que muda a estação climática entre a zona da mata e o sertão. As coordenadas geográficas, onde eles estão localizados, estão a 9 graus, 6 minutos, 41 segundos na latitude sul e 37 graus, 7 minutos e 23 segundos na longitude oeste. Vale lembrar que é preciso colocar tanto essas letrinhas S, tanto a O, quando for jogar no Google Maps, senão você vai ser direcionado lá para uma região lá do estado da África. A extensão territorial da área indígena é de aproximadamente 11 hectares, 505 centiares e 71 ares. Essa é a forma correta de se ler uma extensão territorial. Essa área deles, ela fica distante a 300 quilômetros da capital Recife e 80 quilômetros de Garanhuns, que é a principal cidade da microrregião. Para quem não conhece a região de Pernambuco, é onde se encontra as famosas praias de Fernando de Noronha, Porto de Galinhas e também ali a Praia dos Carneiros. Ou seja, é uma região bem visitada, só que o interior é onde estão localizados a maioria dos povos indígenas, entre eles a etnia funiô. Vou falar agora sobre um pouco do processo de territorialização. O período colonial, que vai do século XVII ao século XVIII, durante esse período, né, os missionários capuchinos, eles iniciaram o trabalho catequético nos sertões. Já ali em 1681, os carapotós, eles foram reduzidos à fé católica. Nesse século, existia uma aldeia de Chocós e uma aldeia de Carapotós. Há uma hipótese nesse meio termo, que os funiô, eles seriam remanescentes, né, desses povos, tanto os carapotós, tanto os chocós. Em 1700, os chocós eles abandonaram a região até meados do século XVIII. Porém, os historiadores, né, eles relatam que os carapotós eles apenas teriam mudado, né, o seu nome. Através de um alvará régio, que foi fornecido naquele século, determinou, né, a doação de 1 légua em quadras aos indígenas e aos missionários que estavam localizados ali naquela época. Em 1766, a antiga missão dos capuchinos ela foi transformada em paróquia. Com a ajuda dos indígenas, foi construída a capela de Nossa Senhora da Conceição, ao qual eles são devotos. Aqui no slide aqui eu coloquei uma imagem do Google Maps, onde mostra ali a região de Pernambuco. Vale ressaltar que essa região de Águas Belas, onde eles estão localizados, ela fica bem próxima da divisa com o estado de Alagoas. E logo em cima, ali onde tem essa rua, atrás daquelas árvores ali é onde fica localizado a capela de Nossa Senhora da Conceição. Durante agora o período colonial, que é lá no século XIX, houve uma reorganização fundiária e manipulações políticas que afetaram drasticamente a posse territorial. Ali no ano de 1832, textos falam sobre a doação de 80 hectares das terras indígenas, né, que seria construído o núcleo de Águas Belas, que ficou localizado ali no centro da terra indígena. Tanto é que aqui no slide eu coloquei aqui uma imagem aqui da cidade de Águas Belas, e bem aqui, quase aqui no meio aqui, dá para ver aqui onde estão localizados os povos indígenas da etnia funiô.
Vale observar que a cidade, ela tá bem dentro da área deles. Ela foi construída praticamente utilizando, né, um pedaço da região desses povos. Agora, ali durante o período republicano, que é do século XX em diante, houve uma luta, né, por reconhecimento e regularização da terra indígena. Ali no ano de 1904, as terras elas foram arrendadas pelo governo estadual por 12 contos de réis, durante um período de 6 anos. Essas terras, elas voltariam ao governo estadual no caso de serem abandonadas pelos indígenas. Ou seja, a partir do momento que acabava aquele contrato das terras, os indígenas retornavam para elas, só que os brancos, eles começaram a entrar nessas aldeias, começaram a incendiar elas e para poder espantar esses indígenas das suas próprias terras, a fim de poder tentar pegar essas terras para eles, né? Durante esse período, esses indígenas, eles ficaram 5 anos fugindo. E também eles não realizaram, né, na verdade, o seu ritual sagrado, que é o Ericuri. No ano de 1929, com o decreto 637, as terras elas foram separadas em lotes para cada indígena. Os arrendadores, né, eles deveriam pagar, na verdade, um valor referente à qualidade e à quantidade das terras a esses povos. Tanto é que aqui no slide eu coloquei aqui uma imagem de como seriam esses lotes, né, que foi distribuído para cada chefe de família indígena. E por mais que a gente sabe que o processo de arrendamento é um processo que não é o certo, acaba acontecendo isso. E nos dias atuais, que eu posso dizer que foi criada a FUNAI, que é o órgão do governo federal brasileiro, que é encarregado de defender os direitos e os direitos, as terras, a cultura e a dignidade dos povos indígenas. Que com esse órgão, eles passaram a gerenciar, né, as terras indígenas de uma forma concreta, para não acontecer esse tipo de perda de território e tudo mais. Era isso que eu tinha para falar. Agora o pessoal vai dar continuidade na apresentação. Olá, professora. Olá, pessoal. Então, sobre o tronco linguístico dos povos indígenas Funiô, eles são os únicos povos do Nordeste brasileiro que ainda mantêm viva sua língua nativa, o Iatê. Acho que é assim mesmo que é a pronúncia, o Iatê. Que ela é usada no contexto escolar e também em rituais. A língua Iatê, ela é classificada como língua isolada. Isolada, sim, porque não há vínculo comprovado com outras línguas indígenas brasileiras. É uma classificação linguística que ainda está em estudos, né? E há uma possível relação com o tronco macro-G, mas sem confirmação definitiva. Isto segundo Rodrigues, né? E através da autonomia que eles têm, essa autonomia linguística, eles usam como uma estratégia de resistência e de identidade cultural. Essa autonomia também é como um código secreto para eles proteger seus costumes e tradições. Boa noite, professora. Dando continuidade à nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre a situação atual e os desafios enfrentados. Bom, com relação ao território, eles têm um desafio muito grande em relação à escassez hídrica desse território, né? No dia 23 de abril desse ano, a Conselho recebeu a visita, né, do representante da etnia Funiô, e ele relatou essa demanda que eles têm em relação à escassez do território e pedindo para que fosse disponibilizado, né, ações que garantam o direito à segurança nutricional e alimentar daquela comunidade. Também falaram que está num ponto alarmante e solicitaram cestas de alimentos para algumas famílias que estão em condições mais vulneráveis devido a essa questão. E ainda seguindo em relação aos direitos, né, que eles estavam reivindicando, tem a questão da violação dos direitos humanos. Como havia falado anteriormente sobre o Ouricuri, que eles se deslocam de onde residem até onde acontece essa cerimônia, eles foram falar com a Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, solicitando que fosse ter um acompanhamento durante esse deslocamento, a fim de prevenir acidentes de percurso, a garantir também que a integridade, né, dos povos indígenas durante esse transporte, e também durante esse processo foi falado sobre a questão de expansão de território. O Ouricuri, ele, no ano passado, durou de setembro até outubro, né?
E essa conversa foi em maio. E eles informaram que os 14 hectares que são destinados a eles para a realização do Ouricuri não era suficiente para comportar todos os povos indígenas que estariam lá. E como a gente viu que é importante ter a presença de todos, eles vieram e falaram que, não dá, precisamos de um espaço maior. Além também da questão da alimentação, não era suficiente. Então, eles precisavam de uma demanda maior de alimentos, de água, né? E o cacique, ele ainda relatou denúncias de violação dos direitos humanos em relação à demarcação das terras. Então, teve toda essa conversa para tentar chegar em um consenso, mas eu não consegui achar uma notícia com o resultado. Como foi ano passado, eu procurei e não consegui achar o que foi resolvido. Enfim, seguindo a questão das tradições e das narrativas, o Jorge Hernandes escreveu um livro, né, sobre eles, contando tudo que ele viu, tudo que ele diz que é sobre esse grupo, a sua cultura, porém, quando o povo da tribo Funiô teve contato com esse material, falou que não condiz com o que eles vivenciam, porque foi uma interpretação que o autor teve da história deles, mas não é isso que eles vivem, sabe? Eles preferem as narrativas orais deles mesmos, contando suas histórias, porque eles vivenciam isso. E mais, são temas que às vezes são muito zelosos, muito guardados, como a questão do Ouricuri mesmo, que é só entre eles, né? Então, ele teve essa questão que, por um lado, o Jorge Hernandes estava pensando fazer o bem, mas que acabou que não condisse ali com a realidade desse grupo. E ligando essa questão das narrativas orais, tem uma mostra de cinema, né, que chama Cine Comunati, que é produzida pelo próprio grupo Funiô, onde eles produzem oficinas, apresentações artísticas, e essa amostra de cinema, né, que é produzida por eles mesmos. Inclusive é pelo grupo chamado Tulsi Audiovisual, que é formado pelos membros jovens do grupo Funiô, onde eles usaram como tema no ano passado, isso foi em dezembro, tradição das narrativas orais, que visa fazer um novo recorte da história e de transformar o evento em espaço de promoção e divulgação das narrativas indígenas. Então, mais uma vez, reforçando as narrativas deles, as histórias deles, sendo ali, né, divulgada entre eles e por eles. Então, é um ato de resistência desse grupo. Muito obrigada. Olá, professora. Então, para finalizar a nossa apresentação sobre o povo Funiô, nós trouxemos também um pouco sobre a educação desse povo. Nos anos de 1980, nessa década de 80, o povo Funiô começou a exigir que o governo implementasse a língua materna deles, né, e implementasse escolas bilíngues, para que então todas as crianças pudessem ter contato com o que os seus antepassados deixaram e não perdessem tudo de cultura que eles tinham. Então, a partir desse ano, eles começaram a colocar nas escolas essa língua, mas ainda assim não era de uma forma institucionalizada. O município de Águas Belas, ele tem apenas 3 escolas para 3.000 alunos. E aí, então, ali na área indígena, eles começaram a implementar a língua Iatê, porém, como eu disse, sem ser ainda institucionalizada, implementada diretamente no currículo. Foi só no ano de 2010 que ela entrou como parte da matriz curricular. E ela foi a única língua, atualmente ainda é a única língua indígena que é institucionalizada no Brasil. Então, ela entrou como um componente curricular desde a educação infantil até o ensino médio. E isso foi um motivo de uma grande conquista para esse povo, porque ter uma escola bilíngue faz com que eles valorizem a cultura e a identidade Funiô, né? Então, eles estão também valorizando os saberes tradicionais, tudo que eles aprendem com os mais velhos. Quem são os professores dessa língua? São professores indígenas Funiô. Então, eles conseguem passar os saberes, a cultura para as crianças. Então, é uma forma de resistência cultural, né? Então, é usando a educação como uma forma de preservar a língua, a ancestralidade, a memória desse povo. E um dos relatos, né, em uma das fontes que nós tiramos para esses dados, que foi um documentário que eu vou apresentar em seguida, um dos relatos de um dos rapazes, né, que estudou numa escola assim, ele diz que houve um aumento significativo do aprendizado depois que eles implementaram a língua materna daquelas crianças. Então, é algo muito interessante, porque os próprios professores falam que quando as crianças começaram a aprender em uma língua que eles já tinham contato dentro de casa, o aprendizado foi muito melhor. Então, é algo que se tornou uma referência mesmo para os outros povos, né, indígenas, de como foi uma luta que valeu a pena, né, dessa língua hoje estar nas escolas.
E como indicação, inclusive, eu trago nesse momento da educação, é que eles implementaram também uma rádio que se chama Rádio FM Funiô, que ela é organizada pela Associação Funiô, e é também com esse objetivo de manter a educação e de espalhar os saberes tradicionais desse povo. Então é uma rádio que ela está disponível tanto lá para que eles escutem, mas também na internet. Então, se nós procurarmos pela rádio, a gente consegue ouvir, e é uma rádio que transmite tanto músicas populares brasileiras, os MPBs, mas também transmitem canções do povo Funiô, e eles sempre conversam sobre a educação, trazem curiosidades sobre esse povo. Então é muito interessante, é uma forma que eles encontraram de manter os saberes tradicionais e de realmente espalhar esses saberes para que eles continuem valorizando essa cultura, né? Além disso, também entrando na parte de educação, o povo Funiô, eles têm uma forte ligação com a Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Então tem projetos de extensão lá na universidade que alcançam esse povo. Então eles transmitem os seus conhecimentos para a universidade, e a universidade também alcança eles com os conhecimentos científicos. E essa junção dos saberes indígenas com os conhecimentos da faculdade, eles conseguem fazer grandes projetos. Então, é uma forma também de valorizar a cultura desse povo e de estender mesmo para que outras pessoas conheçam os seus saberes, conheçam realmente os saberes desse povo e o que ele pode contribuir para a nossa sociedade. Então, é uma forma de comunicação entre a universidade e esse povo, que é muito interessante. Vou passar o slide. E como indicação de material, além da rádio, que eu acho muito interessante que a gente acesse e valorize mesmo esse trabalho, nós deixamos também mais 2 materiais, que é o documentário Conheça a Cultura do Povo Funiô, que foi base para esse trabalho, porque é um documentário muito realista, em que os entrevistadores, eles ficaram um tempo com esse povo. Ele foi feito pela TV Brasil no ano de 2016, então é bem recente e é muito, muito interessante. E além disso, um ainda mais recente, é um evento de uma roda de conversa que aconteceu na USP, em que eles falaram sobre o modo de vida da etnia Funiô. E foi feito em 2023, então é muito recente. E pessoas, né, que fazem parte dessa etnia estavam lá, indígenas, né, e conversaram com o pessoal da USP, e foi uma roda transmitida. Então é muito interessante, tem mais de 1 hora de documentário, né, de evento, e eles documentando mesmo o que acontece, falando sobre como é a vida, e eles falam sobre essa relação com a UFPE. Então muito interessante, principalmente para nós, estudantes da Universidade Federal, ver como é importante, né, que a universidade pública alcance todos os povos. Então, é assim que nós encerramos o nosso trabalho, e essas são as nossas referências, e nós agradecemos, né, a atenção, e nós trouxemos uma frase para encerrar que diz que ser indígena é existir, apesar de tudo. E foi uma honra para nós conhecermos um pouco sobre essa etnia, e realmente é muito interessante conhecer mais sobre cada uma das etnias que nós vimos ao longo dessas apresentações. Muito obrigada.